Está agora nesta edição da noite Maria João Tomás, comentadora SIC, especialista em assuntos islâmicos e do Médio Oriente. Muito boa noite, Maria João, seja muito bem-vinda. Entretanto, esta noite soube-se também que o Hamas diz que vai libertar reféns estrangeiros nos próximos dias. O que é que pretende o Hamas? Qual é aqui o objetivo? O que é que isto pode significar? Eu penso que o Hamas poderá querer dizer que está na disposição de dialogar. Eu espero que seja isso, porque a ofensiva que nós estamos a ver, e o Zimmermann bem o referiu, vai ser muito difícil, porque Gaza tem uma densidade populacional muito elevada e a malha urbana é muito apertada. Mesmo para as tropas de Israel vai ser muito difícil conseguir entrar naquela malha urbana. Portanto, vão-se esperar baixas severas da parte de Israel e também, como é óbvio, da parte dos palestinos, que muitos não saíram porque lhes lembrava em 48, quando tiveram que sair das suas casas, quando foi da constituição do Estado de Israel, e por outro lado, como sabemos, o Hamas também não quis que eles saíssem de casa e obrigou-os a ficar em casa. Portanto, há aqui um misto das duas coisas e, portanto, eu espero que seja um sinal, mas vamos ver. Vamos ver nos próximos dias. Há muitas perguntas sem resposta. Será que aquilo que Israel está a fazer vai ter realmente resultado? O mais importante é retirar os reféns. Isso é o mais importante, não é a vingança, é tirar os reféns com vida. Vamos ver se esta ofensiva de Netanyahu, essa tática, vai ser realmente eficaz, porque o Hamas não vai desaparecer. Não tínhamos ilusões. Eu vou dar um paralelismo. Sim. Quando foi do 11 de setembro, o que é que se fez? Foi-se para o Afeganistão, porque estava lá a Al-Qaeda e estavam lá os talibãs. Neste momento, quem é que controla o Afeganistão? São os talibãs. E a Al-Qaeda também lá está. Portanto, não se pode tirar, não se pode fazer desaparecer um movimento destes, assim pela violência. Tem que se dar a opção às pessoas para não escolherem esta opção, para terem outras opções e se afastarem de um grupo terrorista que são os únicos que defendem a sua terra. Maria João, e importa também fazermos aqui um enquadramento, vamos ali até à zona virtual, isto porque numa altura em que de facto as posições estão completamente extremadas sobre esta guerra entre o Hamas e Israel, devemos dar aqui também maior atenção àquela que é já considerada a ameaça do antissemitismo, devemos ter isso muito presente. Isso está a acontecer. Neste momento, aconteceu há poucos dias, no Daguestão, na Rússia, uma província russa que é a maioria muçulmana. E aquilo que aconteceu foi que veio um avião de Tel Aviv e houve uma espera, convencidos que quem vinha de Tel Aviv são todos judeus. Desengane-se isso. Porque este mundo do Médio Oriente é um mundo feito com muitos tons de cinzento. São muitos povos, há muitos anos, há muitos séculos, há milénios até, que vivem neste mundo. É muito procurado esta zona aqui do Médio Oriente. Aqui é o Norte da África, ali é o Médio Oriente. É muito procurada por vários povos para chegar ao Mediterrâneo, porque toda a zona da Ásia é compacta e é difícil ter acesso ao mar. E, portanto, aquela zona é muito disputada, ainda hoje, como se percebe. E, portanto, esta misturando árabes, judeus, misturando muçulmanos, israelitas, convém percebermos um bocadinho o fio à meada. Toda esta complexidade. Por isso é que nos traz aqui algumas perguntas que nos vai responder, nomeadamente quem são efetivamente os árabes? Os árabes uniram-se numa Liga Árabe por volta de 45, em que se criou esta Liga Árabe, que são todos os falantes de árabe. São 22 países. Portanto, um árabe, por definição, é um falante de árabe. Mas também há a parte étnica. Portanto, também é uma etnia, os árabes. Se bem que nem todos os países árabes têm só árabes. Também têm outras etnias. Portanto, é confuso. Temos aqui, por exemplo, os curdos. Os curdos vivem
no meio dos árabes, mas não são árabes, são curdos. Portanto, os árabes são um conjunto de falantes de língua árabe, mas também são um conjunto de pessoas que têm uma etnia em comum. Se bem que nem todos os países árabes têm só árabes, também têm pessoas de outras etnias e de outras religiões, que é o que estamos aqui a ver. Só há árabes no Médio Oriente? Não. 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 Há curdos, por exemplo, há judeus também, há turcos, há árabes, há persas e há judeus. Os turcos são da Turquia, não confundamos, porque a Turquia são turcos, não são árabes. São os herdeiros do Império Otomano. Depois temos os árabes, como já tínhamos falado, os persas são os do Irão. É a antiga civilização persa. E depois temos os judeus. Portanto, nem todos os que vivem neste mundo árabe são árabes e diga-se, vivem já há muito tempo. Não é de hoje nem de ontem. E há outra dúvida, Maria João, também Diga. ela muito frequente, se todos os árabes são muçulmanos. Pois, isso é outra dúvida muito frequente. Ora, é muito engraçado percebermos que há árabes judeus. Não, árabes cristãos. Peço desculpa, não é árabes judeus. Árabes é uma coisa, judeus é outra. Há árabes cristãos. E esses árabes cristãos, por exemplo, estão na Palestina. Por exemplo, estão em Israel. Outra dúvida frequente, se todos os árabes são muçulmanos. Há realmente árabes que são de outras religiões. A maioria é muçulmana. E é muçulmana sunita. Está aqui a ver mais claro. E é muçulmana sunita. E depois temos os muçulmanos xiitas, que é um outro ramo do Islão, que tem a ver com a divisão do Islão logo a seguir à morte do profeta Mohammed. E esses estão sobretudo no Irão, estão sobretudo também no Iraque, na Síria e no Líbano. Na Síria são os alauítas, aqueles do presidente Assad, que é uma minoria dentro dos xiitas. E depois temos no Líbano, antigamente, no tempo do Bush, chamavam a isto o eixo do mal. Que já o temos referido algumas vezes. Exatamente, era o eixo do mal. E depois temos aqui os xiitas, temos cristãos, há muitos cristãos no Egito, que são os coptas, por exemplo, os ortodoxos coptas, e depois temos os judeus. Aqui temos a vermelho, ali temos os curdos, que são yazidis. Lembram-se com certeza quando foi da guerra da Síria, o ISIS a matar aqueles yazidis todos. São os curdos, são estes, há uma parte dos curdos que são muçulmanos e há outra parte dos curdos que são yazidis. Os yazidis são herdeiros da religião zoroastra, que era a antiga religião da Pérsia. Portanto, só para começarmos a temos ainda mais uma cor. E ainda temos mais uma cor, que são os ibaditas, que são muçulmanos, que é um ramo do Islão, só do Omã. Portanto, para vermos o caldeirão que aqui temos e que é importante dividirmos e vermos estes tons todos de cinzento, que aqui temos muitas cores, para não confundirmos, porque o antissemitismo está na ordem do dia, vimos isso e é muito mau, quer o ódio aos árabes, quer o ódio aos judeus. Não queremos isso outra vez, já nos gastou o Holocausto. Sem dúvida. E relativamente aos judeus e aos israelitas, a diferença? Ora bem, em relação aos judeus e em relação, nem todos os israelitas são judeus. Vamos lembrar, não neste governo, mas 2 governos atrás, um governo atrás de Israel, em que tinha como primeiro-ministro o Sr. Lapid, e essa combinação, essa coligação que foi feita, tinha partidos árabes, muçulmanos, porque há árabes a viver em Israel. E, portanto, é preciso perceber que Israel é também o reflexo de tudo aquilo que nós temos estado a ver. Portanto, há vários povos, há várias religiões. Há essa diversidade religiosa que estava aqui a falar também. Há, por exemplo, os drusos, que são dos Montes Golã, por exemplo. Há, por exemplo, dentro do espectro dos judeus, há os aredis, que já falámos várias vezes, e há outros que são mais seculares,
outros menos seculares. Portanto, a variedade é muita e convém separarmos para não haver esta fratura da sociedade. E vamos olhar para um grafismo que mostra precisamente também essa diversidade religiosa e com percentagens. Ora bem. Ora, a religião em Israel, claro que a percentagem maior são os judeus, e depois temos os muçulmanos, os cristãos, os drusos, que eu falei mesmo há pouco, e depois temos outros. Desses outros, por exemplo, temos uns que vêm do Cáucaso, que são, eu tenho que ver a minha cábula, são os caucásios, que vieram do Cáucaso e que também estão em Israel. E curioso, como vamos ver no mapa no seguinte, penso eu. Vamos já avançar para respondermos também à pergunta se há judeus a viver fora de Israel. E, curiosamente, há judeus africanos. São os judeus da Etiópia. E depois temos também, por exemplo, os judeus da Rússia, que foram aqueles que fizeram os primeiros kibbutz, quando começaram a deslocar-se antes mesmo de Israel existir, e eles compravam terras, faziam os kibbutz, que foram infelizmente aqueles que foram mortos pelo Hamas, aquelas vilazinhas de fronteira. São uma espécie foram uma espécie de comunidades muito inspiradas na ideologia comunista vinda da Rússia e que se instalaram em Israel. Ainda hoje existem judeus na Rússia e ainda voltando um bocadinho atrás. Em relação ao que estávamos a dizer. Exatamente. Há judeus, por exemplo, os safards, ou os sefarditas, viveram durante muito tempo. Os sefarditas são aqueles que são da Península Ibérica. São os judeus da Península Ibérica. E que, por questões de vária ordem, tiveram que sair de Portugal. E uma das comunidades mais representativas é em Marrocos, onde tinha uma comunidade judaica muito forte, que depois, entretanto, veio para cá. Como nós sabemos, temos aquela lei dos sefarditas, que podem ter dupla nacionalidade, e então há muitos judeus que estão a optar por isso, por ter dupla nacionalidade portuguesa e a do seu país. Portanto, há judeus espalhados pelo mundo inteiro, há comunidades significativas, por exemplo, na Etiópia, na Rússia, em Marrocos. Portanto, vemos a diversidade que há um pouco por todo o mundo. Exatamente. E vamos avançar agora sim para as próximas imagens, e vamos perceber porque é que Jerusalém é a cidade santa. É a cidade santa das três principais religiões monoteístas. E é por isso que dá esta confusão toda. Porque temos a divisão dos 4 quarteirões em Jerusalém. E temos a parte da muçulmana, depois temos o quarteirão judeu. Conseguimos ver bem aqui a diferença. Aqui em cima temos Al-Aqsa e temos o Rochedo, e depois em baixo temos o Muro das Lamentações. Porquê que o Ben-Gvir, quando tomou o poder no início deste ano, na coligação, quando Netanyahu formou o governo, Ben-Gvir foi eleito, foi escolhido para ministro da Segurança Interna, e foi o primeiro dia 5 de janeiro, foi aqui à esplanada das Mesquitas dizer que os judeus podiam também orar lá. Temos uma coisa chamada Estatuto dos Lugares Santos. Já falámos nisso algumas vezes. E esse Estatuto dos Lugares Santos faz o quê? Que estes lugares santos de Jerusalém sejam apenas para culto, para aquilo que foram destinados. Ou seja, Al-Aqsa é para os muçulmanos. Depois temos aqui assim no quarteirão cristão a Igreja do Santo Sepulcro. Agora, imaginem o que é que seria misturar isto tudo. E o governo Netanyahu tentou fazer isso. Portanto, para percebermos, temos aqui o quarteirão arménio também. Porquê a Arménia aqui? Porque a Arménia é cristã ortodoxa e não é árabe.
Portanto, para dividir um pouco e mostrar que realmente o cristianismo tem vários ramos, e um deles é os arménios. Maria João, e de facto vamos até à mesa, este contexto ajuda-nos a perceber que não podemos confundir povos, vamos andando, não podemos confundir povos, mas também não podemos confundir ações, as ações que estão a decorrer no terreno, não só em Gaza, mas também as ações de Israel no que diz respeito ao Líbano, por exemplo. Exatamente, porque essa é uma questão muito complicada, porque nos leva a pensar que aquilo que está a acontecer, por exemplo, esta troca de artilharia que está a acontecer entre o Hezbollah, que está no Líbano, e Israel, as tropas israelitas, quer dizer que há uma guerra entre Israel e o Líbano. Não. E porquê? Porque o Hezbollah está realmente no Líbano, tem até lugares no Parlamento, mas não representa o Líbano inteiro. A mesma coisa se passa em relação à Síria. Temos também tido troca de artilharia entre algumas partes da Síria controladas pela Al-Qaeda, que na Síria se chama Al-Nusra, e que tem como base a mesma ideologia cutubista da Irmandade Muçulmana, que é a mesma ideologia do Hamas. Portanto, era de esperar que eles se unissem em auxílio do Hamas. E por isso é que estamos a ver no Hezbollah a auxiliar o Hamas, mas não é o Líbano, é o Hezbollah. E na Síria é o Al-Nusra, não é a Síria, é o Al-Nusra que está a apoiar o Hamas. É importante que se façam essas divisões para percebermos e para clarificar, porque o antissemitismo infelizmente está a crescer. Não é por acaso que na ONU o embaixador de Israel começou a usar outra vez a estrela de David amarela, que nos faz lembrar tempos terríveis do Holocausto. Maria João Tomás, obrigada pela clarificação e pela ajuda. Boa noite e obrigada pela presença nesta edição da noite. Fazemos agora um intervalo. Continue connosco. Até já.